Convido para compor a mesa de abertura deste congresso o secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Dr. Ibanez Rocha, acompanhado das seguintes autoridades: a advogada-geral da União, doutora Grace Mendonça, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, o presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Álvaro Weiler, presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Dr. Carlos Alberto Regueira de Castro e Silva, o diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Dr. Jailton Zanon, diretor jurídico do Banco do Brasil, Dr. Antônio Pedro da Silva Machado, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, CONTEC, Dr. Lourenço Ferreira do Prado, o presidente da ANPEF, Dr. Otávio Rocha, e o presidente da SINAP, Dr. Og Pereira. Senhoras e senhores, eu convido a todos para, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Para declarar abertos os trabalhos do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal, tem a palavra o secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Dr. Ibanez Rocha. Em nome do presidente Cláudio Pacheco Prates Lamáquia e agradecendo a presença de todas as autoridades, de todos os advogados das empresas públicas aqui presentes, declaro aberto esse congresso, primeiro Congresso Nacional da Advocacia das Empresas Estatais, não antes deixando de declarar a alegria de ver esse congresso se realizar aqui na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Neste momento, eu convido o Dr. Ibanez Rocha para dirigir-se a essa tribuna a fim de dar início à posse solene da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu convido o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro. O vice-presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Dr. Marco Antônio Paz Chaves. O secretário da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Dr. Leandro Pinto de Azevedo. E os membros da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Dr. Antônio Xavier de Moraes Primo. Doutora Daniela Schweig-Sichi, doutora Hélida Fabrícia Oliveira Machado Franklin e doutora Maria Rosa de Carvalho Leite Neta. Recebem mais uma vez os aplausos de todos vocês. Por favor, fiquem à vontade. Eu convido agora para uma breve saudação o presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro. Não se preocupem, que a letra é grande
mas o coração está pulsando, porque finalmente realizamos o nosso primeiro congresso, que era um sonho que vem desde 2007. Senhor presidente da mesa, nosso padrinho, doutor Ibanez Rocha, a ministra Delaide, a ministra Grace e o ministro Antônio Carlos, que eu costumo dizer, que é o ministro da Advocef, o doutor Machado, Jailton Zanon, doutor Machado do Banco do Brasil, Jailton Zanon, diretor jurídico da Caixa, grande parceiro nesse evento, Lourenço do Prado, Álvaro Weiler Júnior, presidente da nossa queridíssima Advocef, e o Otávio Rocha aqui na mesa. E eu queria fazer menção aqui ao Walter Vettori, que é o nosso presidente da Federação dos Advogados, que está aqui presente, prestigiando esse evento. Queridos membros da comissão, colegas das comissões estaduais e vários presidentes aqui presentes, eu não vou nominar para não ser injusto com alguns, meus queridos colegas advogados estatais. Hoje, a noite é de festa, a festa da advocacia estatal brasileira. Esta noite passa a ser um marco na nossa categoria, pois aqui reunidos mais de 140 advogados de empresas estatais de todo o país. Senhor presidente da mesa, senhoras ministras, senhor ministro, hoje é a consolidação de um trabalho iniciado em 2007 por um pequeno grupo de advogados estatais que, já naquela época, buscava a regulamentação da nossa carreira. E, em 2008, fundamos a Associação Nacional dos Procuradores de Empresas Estatais. Aquele pequeno grupo cresceu e ultrapassou o âmbito das empresas públicas federais. Foi acrescido com os advogados das sociedades de economia mista, incorporando os colegas das esferas estaduais e municipais, fortalecendo ainda mais o nosso movimento. Muitas visitas institucionais foram realizadas ao então advogado-geral da União e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao ministro de Relações Institucionais, à época, o ministro José Búcio Monteiro Filho. Também fomos várias vezes à Casa Civil da Presidência da República e diversos parlamentares do Senado e da Câmara Federal. Atento à nossa luta, o Conselho Federal da OAB, em 2011, presidido por Dr. Orfi Cavalcante, criou a Coordenação Nacional da Advocacia em Estatais, vinculada à Comissão da Advocacia Pública, então presidida pela doutora Meire Mota Coelho, que nos acolheu e muito nos ajudou na confecção das nossas súmulas, hoje com parecer aprovado por nossa comissão e já enviado ao presidente desta casa em busca de transformá-la em provimento para que produzam eficácia jurídica. Várias rodadas de reuniões ocorreram em companhia do Dr. Orfi Cavalcante, ao então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ao ministro Adams, e também o seu substituto, o Fernando Albuquerque. Este último também fomos acompanhados pelo então presidente da OAB, o Dr. Francisco Caputo, culminando no parecer favorável da AGU à criação da carreira da advocacia estatal. Em 2013, fundamos o Sindicato Nacional dos Advogados e Procuradores Estatais, presidido pelo colega Og Pereira. Ainda em 2013, com o apoio do então presidente da OAB do Distrito Federal, aqui presidindo esta mesa, o doutor Ibanez Rocha, o presidente do nosso Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado Coelho, cria a Comissão Especial da Advocacia Estatais, presidida pelo combativo companheiro Otávio Rocha, comissão para a qual fui nomeado seu membro efetivo. A partir daí, outras comissões foram criadas em diversos seccionais, a exemplo do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, entre outras. Hoje contamos com 11 comissões e várias outras já em formação. Com o apoio e trabalho de articulação pessoal do presidente desta mesa, o Dr. Ibanez Rocha, o Distrito Federal foi pioneiro em regulamentar a carreira dos seus advogados estatais, seguido pelo Estado de Pernambuco. Com a posse do nosso presidente Cláudio Lamáquia, fui nomeado presidente desta comissão, da qual tomamos posse solene hoje.
com os imprescindíveis apoios do presidente da minha querida seccional de Pernambuco, o dileto amigo Rony Duarte, e seu vice-presidente, também de relevantes serviços prestados a esta casa, o grande amigo Leonardo Acioli. Todos os nossos 3 conselheiros federais, que também subscreveram a minha indicação, também referendada por vários presidentes de seccionais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Bahia e muitas outras. Falo aqui em nome da comissão hoje solenemente empossada para agradecer a confiança de todos aqui do Conselho Federal depositada em nós, com a promessa de honrarmos a nossa designação com muito trabalho. Senhoras e senhores, estamos vivendo um período de muita turbulência na nação brasileira, onde muitas das estatais estão sendo alvo de críticas e questionadas até a sua existência, ou preparadas para privatizações. Turbulências que atingem fortemente os nossos fundos de pensão, objeto já de CPI, com prisões de ex-dirigentes e que já apresentam prejuízos bilionários. Tudo isso também agravado, sem generalizar, pela má condução de seus gestores, movidos por interesses partidários ou mesmo particulares, especificamente nos fundos de pensões, em prejuízo daqueles que recolheram ou recolhem as suas contribuições, acreditando que teriam uma velhice segura. E, mais uma vez, o que vemos é a conta ser paga pelo trabalhador, pelos aposentados e pelos pensionistas. Neste contexto, a advocacia estatal tem como seu maior desafio e a luta, como estamos fazendo, pelo reconhecimento e valorização da nossa carreira, para que tenhamos garantidas nossas prerrogativas e a nossa independência técnica. Também é fundamental que haja previsão legal para que as chefias dos jurídicos de todas as estatais sejam exercidas exclusivamente por advogados de carreira do respectivo órgão, minimizando as ingerências políticas numa área técnica e vital, como a nossa. Além do acesso à carreira por concurso público, com a participação da OAB, faz-se necessário o repasse dos honorários pelas estatais a seus advogados, como há muito vem ocorrendo com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e, mais recentemente, com a Infraero e os Correios, entre muito poucas instituições estatais. Honorários sucumbenciais, já diz o nosso Estatuto da Advocacia, e ratificado no nosso Código de Processo Civil, é do advogado, até porque pagos pela parte vencida e não pela empresa. Ressalto-se que até a União já reconheceu e já repassa os honorários a seus advogados e procuradores. O que assistimos é uma apropriação indébita por parte da maioria das instituições estatais, mas as providências já estão sendo tomadas pelo nosso presidente, Cláudio Lamar, que aqui estará oficiando por esses dias todas essas instituições. Senhor presidente da mesa, é da autoria do nosso querido presidente Cláudio Lamáquia a frase que diz que vivemos uma crise ética e moral sem precedentes e que a função da OAB e de toda a classe hoje é de protagonismo contra a corrupção. E nisso todos nós concordamos. Mas ressalto, repito, sem querer generalizar, pois reconheço a existência de muita gente capaz, preparada e honesta no âmbito da administração pública, direta e indireta. Mas, infelizmente, os maiores escândalos de corrupção dos últimos tempos estão relacionados a estatais e não existiriam ou seriam minimizados se a advocacia estatal recebesse o mínimo de atenção e se sua carreira fosse definitivamente regulamentada. Nesse contexto, lembro o saudoso educador, antropólogo, indigenista, escritor e grande político brasileiro que foi o nosso querido Darcy Ribeiro, que afirmava já naquela época: se os governadores não construírem escolas em 20 anos, faltaria dinheiro para construir presídios. E vejam os senhores hoje, os presos dormindo em viaturas dos carros policiais ou algemados nas lixeiras em frente às delegacias por falta de espaço nas cadeias públicas. E como estamos sendo surpreendidos a cada dia, logo, logo, não haverá cela suficiente
para aqueles que praticaram ou que ainda se arriscam a praticar todos os tipos de ilícitos penais à frente da administração pública. E aí, faço menção às palavras da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, quando ela diz que corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas que uma sociedade inteira foi furtada pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não tem. E eu diria mais, pelo direito constitucional à moradia que não chega para a maioria dos menos favorecidos, pelo transporte público de qualidade inexistente nas cidades brasileiras, transformando as grandes metrópoles em um verdadeiro caos em matéria de trânsito, pelo saneamento básico, que também não chega a grande parte da população, ocasionando as doenças endêmicas e as graves epidemias, pela segurança precária, com policiais mal pagos, despreparados e armamentos obsoletos, perdendo, dia após dia, essa guerra para os comandos do crime organizado, entre tantos outros serviços de obrigação do Estado que não chega à nossa pobre população. Não se combate a corrupção com discurso hipócrita e moralista. Tem que ser atingidas as raízes, com melhoria no ensino e mudança na estrutura do Estado e na própria cultura social. Infelizmente, não vimos ainda, nos mais importantes estados e municípios brasileiros, medidas capazes ou implantadas que sejam eficazes ao combate à corrupção. As estatais hoje são responsáveis por trilhões de reais em investimentos e grande parte é da União, às vezes sujeitas a administradores não comprometidos com a coisa pública. Se queremos mesmo começar esse combate à corrupção, temos que iniciar a estruturação das áreas jurídicas das estatais, já que lá se dá o controle e a legalidade dos atos administrativos. Os advogados dessas instituições precisam de estrutura técnica e jurídica para que possam atuar com independência em benefício do Estado. Advogado estatal tem que ser bem remunerado, e é inadmissível que em algumas empresas estatais os seus profissionais sejam alçados ao cargo de advogado como função comissionada, que pode ser atribuída ou retirada ao bel prazer ou a depender do humor das suas chefias, deixando intranquilos tantos pais e tantas mães de família, com receio de que os seus vencimentos sejam rebaixados drasticamente. Senhor presidente dessa mesa, eu recordo da ligação do presidente Cláudio Lamáquia, quando nomeou esta comissão sob a minha presidência. E ele dizia, naquele momento, que agora tínhamos uma oportunidade única para o fortalecimento e para a conquista do nosso movimento, pois a nossa causa era sua causa e já fazia parte da sua pauta e do seu plano de gestão. Desde já, agradecemos o incondicional e importante olhar do nosso órgão de classe para os anseios desta categoria que tem se sacrificado, sempre em busca do interesse público. O projeto ora em curso neste Conselho Federal, que tem contado com o apoio especial do querido e nosso padrinho Ibanez Rocha, que é o nosso secretário-geral adjunto, dará garantia aos advogados que em muitas estatais se sentem desprestigiados no exercício da profissão, com suas manifestações desconsideradas e, o que é pior, muitas das vezes, quando contrariados os interesses particulares ou partidários dos seus gestores, são, sem qualquer razão plausível, terceirizados novos pareceres, contratados a elevados custos em prejuízo do Estado. Hoje, 23 de novembro de 2016, passa a ser, repito, um novo marco para os advogados estatais, num congresso pensado em todos os seus detalhes, para bem receber os colegas e os nossos convidados, sempre em conjunto com a nossa querida Advocef, na pessoa do seu presidente, meu sucessor e querido amigo Álvaro Welle Júnior, que hoje também em festa, com o lançamento da 23ª edição da Revista de Direito, e que traz para este evento a maior delegação de advogados estatais aqui presente. Divido aqui com todos os presentes e aqueles que estão assistindo em casa, através da TV OAB, a minha alegria e o meu orgulho de fazer parte desse grande grupo dos advogados estatais e poder colaborar com a nossa causa. Também dizer,
da minha felicidade em trabalhar numa empresa pública, doutor Jailton, séria como a Caixa Econômica Federal, que conta com um precioso quadro funcional e que, ao longo dos seus quase 160 anos, cumpre um relevante papel social, fomentando o desenvolvimento do país e visando sempre a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Finalizando, quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, a Caixa Econômica Federal, na pessoa do Dr. Jailton Zanon, que tem sido um grande parceiro, não só da associação, mas do Conselho Federal, trazendo a Caixa para junto dos advogados. A Advocef, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil, na presença do nosso vice-presidente, aqui também hoje empossado, o Marco Paes, e o apoio institucional da ANPEF e do SINAP, e das nossas comissões estaduais. Também não poderia deixar o registro, de fazer o registro das nossas 3 queridas funcionárias da Advocef, a Bárbara, a Jéssica e a Adriana, que muito trabalhou para esse congresso. Das gerências deste conselho, a de apoio às comissões, nas pessoas do doutor Tarcísio, ele estava aqui atrás há pouco, Nascimento, do Daniel Barros e de toda a sua equipe. E da gerência de eventos, representada pela Aline, Fernanda, Aninha, e em especial, dessa pessoa maravilhosa que tanto colaborou para o sucesso deste evento, que é a nossa querida Lia. Tenham todos, também o senhor presidente da mesa, e todo o gabinete da presidência desta casa e a diretoria deste Conselho Federal, o nosso reconhecimento e agradecimento, na certeza de que outros eventos virão, inclusive com a nossa participação efetiva na 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a ser realizado na cidade de São Paulo no mês de novembro do próximo ano. Que Deus ilumine os nossos trabalhos nesses 2 dias, que estamos reunidos aqui em nome, neste grande encontro da advocacia estatal, e que ilumine todos vocês. Boa noite, muito obrigado. Para uma breve saudação, nós ouviremos agora o presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, a Advocef, o Dr. Álvaro Weiler Júnior, que nesta ocasião fará o lançamento da 23ª Revista de Direito da Advocef. Ilustres componentes da mesa, a quem saúdo, na pessoa do diretor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ibanez Rocha, nosso anfitrião essa noite, prezados advogados da Caixa, associados da Advocef, colegas advogados de outras estatais, demais autoridades, senhoras e senhores. Além da abertura do 1º Congresso Nacional da Advocacia Estatal, o evento desta noite também marca o lançamento da 23ª edição da Revista de Direito da Advocef. A nossa Revista de Direito constitui um dos projetos mais importantes da Associação Nacional dos Advogados da Caixa, que tenho a honra de presidir, e contribui para a permanente formação profissional dos advogados, o que é um dos objetivos institucionais da Advocef. Trata-se de uma publicação semestral de cunho científico que já possui 11 anos de existência e é custeada exclusivamente pela Associação dos Advogados da Caixa, que está prestes a completar um 4º século. No entanto, a revista não está limitada à participação dos advogados da Caixa. Também recebe, em todas as suas edições, a contribuição dos mais variados operadores do direito, que produzem artigos tratando de diversas áreas do conhecimento jurídico. A revista possui um conselho editorial integrado tanto por profissionais do quadro como por colaboradores externos, bem como um conselho executivo. Neste ponto, quero aqui deixar registrado o meu sincero agradecimento a todas essas pessoas altamente capacitadas, sem as quais essa obra periódica simplesmente não existiria. Saliento que todos os artigos são submetidos aos membros do conselho editorial e passam por uma análise prévia às cegas, ou seja, sem identificação dos autores, até a deliberação pela aprovação ou não da sua publicação. Agradeço também ao Dr. Alain Stefanello, que está deixando a presidência do Conselho Editorial, e saúdo o novo presidente, Dr. Bruno Queiroz, bem como o colaborador permanente de todas as edições, Dr. Roberto Maia. Confio no aprimoramento contínuo do nosso periódico. E aqui abro um parênteses também para fazer uma saudação ao ex-presidente da associação, Dr. Altair. Na gestão dele foi criada essa revista de direito. Aproveito também para convidar os interessados
a desde já enviar artigos para a próxima edição da revista, que será lançada no dia 25 de maio de 2017 no Congresso da Advocef em Maceió. Bom, mas além disso, hoje temos a abertura do primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal. Apesar de não constituir um assunto novo, a regulamentação da advocacia nas estatais, através de um instrumento legislativo, ainda enseja algumas dúvidas e permanece um tema cujo debate segue dentre os responsáveis pela regulamentação e os próprios advogados estatais. Desde o início, a Advocef esteve na linha de frente, participando dos debates, no intuito de colaborar positivamente para que ocorra a melhor regulamentação no menor prazo de tempo possível. Como uma das entidades de advogados estatais mais forte e bem estruturada de todo o país, também assumiu a liderança nessa frente de batalha. A regulamentação da advocacia estatal é um dos assuntos mais importantes para os advogados que nelas desenvolvem suas atividades profissionais. O papel dos advogados estatais é fundamental para a boa governança das empresas estatais, inclusive para evitar corrupção e ingerências perniciosas que costumam assediar a administração pública indireta. Para bem desempenhar suas atividades, impõe-se a regulamentação da atividade dos advogados, que devem atuar com independência técnica e as prerrogativas imprescindíveis às suas atividades. A regulamentação fomentará mais a formação de profissionais comprometidos, engajados com o interesse público, consubstanciado na finalidade da entidade estatal. Nós, advogados estatais, precisamos ter a consciência das necessidades e expectativas que o nosso cliente tem em relação ao serviço prestado pela área jurídica da empresa. Consciência da necessidade de sermos parceiros do negócio e de todas as demais atividades da empresa, sem prejuízo do controle da legalidade. Consciência da necessidade de adotarmos uma postura proativa e comprometida com os interesses da empresa, atuando com as prerrogativas inerentes da profissão. Consciência da necessidade de desenvolver, além dos conhecimentos jurídicos, também uma visão negocial e pragmática na solução dos conflitos. E aí faço uma menção especial às conciliações. Dessa forma, seremos parceiros imprescindíveis do negócio, tanto na esfera consultiva como na esfera contenciosa. Como itens importantes da regulamentação, podemos referir a garantia legal das prerrogativas e independência técnica dos advogados estatais, a exigência de que a chefia da área jurídica das estatais seja exercida exclusivamente por advogado do quadro da respectiva estatal, minimizando eventuais ingerências políticas em uma área crucial e essencialmente técnica. Além disso, a previsão de acesso através de concurso público com a participação da OAB e previsão de recebimento de honorários advocatícios. O contexto atual é propício para avançarmos. Estamos realizando o primeiro Congresso Nacional da Advocacia Estatal e planejamos um painel específico da Advocacia Estatal na próxima Conferência Nacional dos Advogados em São Paulo. Acreditamos, sinceramente, que 2017 será um ano crucial para a advocacia estatal ser finalmente regulamentada. Estamos atuando em várias frentes, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. Temos o apoio essencial do Conselho Federal da OAB, em especial da atual diretoria, e aqui abro um parênteses para agradecer a colaboração, a parceria e a disponibilidade do Dr. Ibanez Rocha, desde a sua presidência na OABDF e agora na diretoria do Conselho Federal. Enfim, podemos afirmar que, de forma imediata, os advogados estatais necessitam a regulamentação legal das suas atividades, em especial no que tange à garantia das prerrogativas imprescindíveis ao exercício da sua profissão. No entanto, de forma imediata, as próprias estatais, a administração pública e, em última instância, a sociedade brasileira serão as maiores beneficiadas com a regulamentação das atividades dos advogados estatais. Boa noite, bom congresso a todos. A coordenação deste evento registra e agradece a presença da doutora Denise Andrade da Fonseca, conselheira da OABDF, vice-presidente da Comissão de Advocacia Estatal, que já compõe a mesa de honra. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a senhora advogada-geral da União, ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, que nos traz a palestra com o tema A função estratégica da atuação dos advogados estatais na intervenção constitucional do Estado na economia. Ministra. Uma boa noite a todos. Eu quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da mesa, doutor Ibanez Rocha,
Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Antônio Carlos Ferreira, o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, doutor Álvaro, presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, doutor Carlos Alberto. Cumprimento o diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, doutor Jailton, companheiro e parceiro da Advocacia Geral da União, de longa data, não é? Cumprimento o diretor jurídico do Banco do Brasil, doutor Antônio Machado, igualmente também, não é, parceiro das ações da Advocacia Geral da União. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, doutor Lourenço Ferreira. Cumprimento os presidentes, doutor Otávio Rocha, doutor Og Pereira e a doutora Denise Andrade. Cumprimento os nossos advogados aqui presentes, né, colegas, advogados das estatais, advogadas das estatais, senhoras, senhores. Longe de pretender aqui fazer uma palestra, na verdade é um bate-papo, né? Só uma conversa de fim de noite, depois de um dia de trabalho, todos nós extremamente aí exaustos, né? Hoje eu vinha compartilhando aí com os nossos colegas aqui, companheiros de mesa, a luta do meu dia de hoje, né? Sustentação oral na parte da manhã no Supremo, sustentação oral na parte da tarde, outras tantas questões da Advocacia Geral da União ao longo do dia, e agora a honra de, talvez, relaxar um pouquinho e trocar algumas ideias, bater um papo, então, sem ter a pretensão de uma palestra a respeito do assunto. Na verdade, é só uma fala aqui inicial, inaugural, que não tem a pretensão de ser uma grande palestra, mas sim um diálogo, e aqui a oportunidade de conversarmos um pouco sobre esse congresso, que, aliás, me senti extremamente honrada de ter sido convidada para participar desse primeiro congresso nacional da advocacia estatal, evento que, com absoluta certeza, e até do roteiro que acabo de ver ali, não é, tratará de questões extremamente relevantes para esse segmento tão importante da advocacia, que é realizado pelos senhores aqui, que promovem uma atuação responsável em prol da representação judicial e do assessoramento jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. O tema que me foi aqui proposto, não é, inerente a essa fala inaugural, diz respeito exatamente à função estratégica da atuação dos advogados estatais na intervenção constitucional do Estado na economia. Essa função do advogado na estatal é extremamente relevante e determinante, em especial nos dias atuais, à luz aí, e mormente em face, né, da recém-editada Lei 13.303, que, de 2016, agora, junho de 2016, que trouxe, finalmente, após tanto tempo de lacuna, em relação àquilo que o legislador constituinte originário determinou, não é? Trouxe, então, o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. Com absoluta certeza, os impactos dessa legislação, desde a perspectiva, da perspectiva societária, passando aí pelos mecanismos de controle que a legislação agora traz, bem mais, digamos, elaborados, ou mesmo pelo regime de contratação, com alguns institutos e aspectos bem específicos, com absoluta certeza, todos esses temas serão objeto de deliberação, de discussões e de debates pelos senhores nesse primeiro congresso. E o papel do advogado da estatal passa a ser, agora, ainda com mais razão, mais determinante, considerando justamente esse desafio que a Lei 13.303 acaba propondo aos advogados das estatais. Esse prazo que a legislação nos traz, não é, do artigo 91, de 24 meses para adaptação, ele vem justamente revelar a necessidade de adaptação e daí o trabalho agora redobrado dos colegas advogados das estatais, porque é justamente o período de amadurecimento, é o período de exame, de aferir em que medida, em que contexto essa legislação merece ter aplicação e deve ter aplicação, portanto, quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que venham a ser aí trabalhados para viabilizar a implementação da legislação. Nesse momento, portanto, nesse período, os integrantes dos respectivos quadros jurídicos, né, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, com absoluta certeza, esses integrantes exercerão um papel ainda de maior, né, proeminência. Quando se fala, então, de estatal, nós não podemos deixar de mencionar, e é sempre importante recordar, a importância da participação do Estado
na produção de bens e serviços. Não é? Não podemos desconsiderar que a atuação do Estado na economia, ainda que em caráter eminentemente excepcional, acaba gerando, sim, empregos, acaba gerando, sim, produção de bens e de serviços. As empresas, portanto, desde o setor financeiro, que promovem aí o financiamento de tantos ramos de atuação importantes para o Estado brasileiro, não é? Como até mesmo empresas do setor industrial ou de serviços, são exemplos de toda a importância, a relevância desse papel de intervenção do Estado, de atuação do Estado na economia. Apenas no âmbito federal, os senhores devem saber, até com mais propriedade que eu, né, que são 90 empresas estatais em operação, né? Considerando aí as dependentes e as não dependentes. Isso tudo, esse dado em si, ele acaba revelando a importância dessa atuação para o Estado brasileiro e, em especial, a importância do advogado da estatal também para o Estado brasileiro, como aquele diretamente responsável pela orientação do gestor da empresa pública ou da sociedade de economia mista. É importante aqui destacar que esse quadro hoje, né, e até do que já se ouviu aqui da tribuna, mencionando aí a fase, digamos assim, complexa vivida pelo Estado brasileiro nos últimos tempos, não é? Com registros de tantas ocorrências indesejadas por todos nós, o fato certo é que o trabalho desenvolvido pelos advogados das estatais é um trabalho sério, não é? E esse trabalho sério, ele merece, de fato, ser reconhecido. E esse trabalho sério e compromissado com os valores mais elevados do Estado Democrático de Direito merece, efetivamente, ser reconhecido, respeitado e homenageado. E sabendo muito bem separar a postura e a conduta do gestor não responsável com a postura e a conduta do advogado que busca dar uma boa orientação e, não obstante todo esse esforço, não é, acaba sendo confundido muitas vezes e colocado numa vala comum completamente injusta. Então, é preciso que se faça o registro, que a atuação do advogado da estatal, sempre como não poderia deixar de ser, não é, busca, sim, guardar relação de fidelidade precípua com a Constituição da República, com as leis do nosso país, com os princípios mais elevados que norteiam a atuação da administração pública. Então, esse registro é de fundamental importância até a revelar a relação que deve ser mantida de respeito, por óbvio, né, entre o advogado da estatal e o gestor, mas sabendo destacar muito bem os papéis, inclusive nos seus reflexos, quando se tem aí condutas que são condutas ilícitas e contrárias ao ordenamento jurídico nacional. Então, quando se leva em consideração agora, voltando um pouquinho à Lei 13.303, é muito interessante, da leitura da legislação, observar que o legislador ele procurou, na verdade, dar uma resposta a uma demanda social. Uma demanda social que muitas vezes cobrava ou cobra da estatal o quê? Um aprimoramento, uma melhoria na governança corporativa. Nesse contexto, cobranças relacionadas aí à transparência, a práticas de boa gestão, aprimoramento dos controles, tanto o controle interno quanto o controle externo. Isso pode ser muito observado da leitura da Lei 13.303, daí a importância do papel do advogado da estatal, que, partindo também dessas premissas estabelecidas pelo legislador, agora tem um acervo, digamos assim, de regras que traz até maior conforto nessa atuação, digamos, de exortação que compete ao advogado também promover em face do gestor. Nesse particular, é interessante também avaliar, não é, assim, da leitura também da lei, a constatação de que alguns códigos de conduta ou mesmo meios de auditoria é possível se aferir que essa legislação buscou um nível de alinhamento, sim, com a lei anticorrupção, buscou um nível de alinhamento, sim, com a própria lei de acesso à informação, não é? A lei 12.527 de 2011. Por isso, daqui também o registro, né, da importância do papel desenvolvido pelo advogado da estatal, partindo também desses pressupostos, porque agora a lei traz, de fato, e tem, de fato, essa virtude. Quando se fala de intervenção do Estado na economia, e aqui na sua dupla modalidade, não é, de regimes que os senhores sabem e podem falar com muito mais propriedade que eu, não é? Seja no regime de monopólio, seja no regime
de competição, o fato certo é que o interesse público está sempre envolvido. E quando o interesse público está sempre envolvido, a preocupação e o zelo com o cumprimento da lei e a reverência estrita aos comandos constitucionais e legais é algo do qual não se pode afastar. O interesse público nos exige isso. E eu tenho absoluta certeza que, no âmbito das estatais, essa clássica tensão existente em face justamente desse regime híbrido, não é? Que procura muitas vezes associar a competição com o interesse público, a prática a prática necessária da agilidade, da rapidez, mas também com o controle que os atos da própria administração de fato exigem. Tudo isso, de fato, é um desafio para o advogado da estatal. Não podemos aqui desconsiderar que, quando se está diante de uma atuação em regime de competição, a estatal ela age e deve primar pela igualdade de chances, não é? Daí esse desafio ainda maior para o advogado da estatal. É importante aqui também destacar que essa lei ela trouxe alguns procedimentos mais flexíveis. Os senhores já devem ter também observado, não é? Portanto, ainda também na lei, há a possibilidade de uma duração mais estendida dos contratos, naqueles casos em que há prática rotineira de mercado, em projetos contemplados no plano de negócios de investimentos, e também a questão do estabelecimento da remuneração variável vinculada às metas de desempenho. É também uma virtude dessa lei a preocupação que o legislador teve de se buscar, digamos, uma redução no nível ou no grau de influência na escolha dos dirigentes. Os senhores também devem ter constatado isso da leitura da legislação. Ou seja, o que se buscou aqui primar foi, de fato, uma valorização da experiência profissional, foi uma valorização da formação acadêmica, não é? É o que pode se extrair da legislação, no que se refere aos critérios de seleção do presidente, dos diretores, dos dirigentes. Essa preocupação, inclusive, pode também ser muito bem constatada quando se tem em mente a ampliação das cláusulas de vedação, que muitas delas acabam sendo muito próximas do que dispõe a própria lei da ficha limpa. Então, é nesse contexto todo de uma legislação nova que os advogados das estatais terão que transitar. E terão que transitar sempre primando pelo equilíbrio inafastável, não é? Entre a agilidade e rapidez que a atuação da estatal de fato exige, e, por outro lado, o zelo incondicional em relação ao controle, aos mecanismos de controle, o cuidado na atuação. Esse equilíbrio ele sempre vai exigir, por óbvio, um juízo de ponderação que o advogado da estatal, como ninguém, saberá, como de fato já o faz, saberá agir, atuar na orientação do gestor. Eu gostaria de registrar que estive, inclusive, essa semana, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, num congresso do Instituto Brasileiro de Direito Processual, em que se discutiu exatamente a questão da atuação das estatais. E lá, os debates, as reflexões em torno exatamente dos impactos da legislação e a constatação, agora, ainda nesse período de adaptação, de que muitos dos comandos incertos nessa legislação, eles já ingressam com uma certa defasagem, ou já ingressam com algum nível de imprecisão técnica. Daí a importância da atuação de cada um dos senhores também, né, nesse âmbito de atuação e de orientação do gestor, que, na linha, ou buscando sempre trazer o escopo do legislador para a realidade da estatal, por óbvio, mas já que também uma realidade até lamentável, como foi colocado por alguns expositores, no sentido de que essa lei já entra mesmo precisando de algum nível de aprimoramento. Daí a importância também da atuação dos senhores, no sentido das sugestões, do encaminhamento das ideias, dos debates, enfim. O fato certo, e aqui eu já encerrando, porque não pretendo aqui cansá-los, não é? O fato certo é que a Advocacia Geral da União, enquanto função essencial à justiça,
enquanto órgão responsável pela defesa da União e, portanto, dos 3 poderes da República, enquanto órgão extremamente compromissado com o Estado Democrático de Direito e que hoje conta com 4 carreiras, né, de advogado da União, e o trabalho, advogado da União, procurador federal, procurador do Banco Central e procurador da Fazenda Nacional. O fato certo é que a Advocacia Geral da União vem buscando, ao longo desses anos, trabalhar sempre em parceria com as empresas estatais. Não foi, assim, digamos, foi proposital aqui o registro em relação a esse convívio, esse contato sempre muito próximo com a diretoria jurídica da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, e hoje o nosso ministro do STJ também, num passado aí um pouquinho mais remoto, né, ministro? Já tem algum tempo, mas também, enquanto esteve também em empresa estatal, esse convívio sempre muito profícuo, sempre muito parceiro entre a Advocacia Geral da União e as empresas estatais, porque muitas das nossas angústias e muitas das nossas preocupações, elas são comuns, não é? E muitos dos nossos problemas também são comuns. Daí a importância dessa união de forças entre todas aquelas instituições que, de um modo ou de outro, acabam buscando, em última análise, a defesa do interesse público, tal como a Advocacia Geral da União e as empresas estatais. Eu vi aqui ouvi a menção aqui da tribuna em relação aos honorários advocatícios, né, da nossa instituição. Uma luta árdua, que hoje tivemos, então, a alegria de ver a publicação da nossa portaria regulamentando os honorários no âmbito da nossa Advocacia Geral da União. Um trabalho que exigiu muita organização, que exigiu muito esforço e empenho de todos. Hoje nós temos um conselho curador dos honorários advocatícios, um conselho que exerceu um papel determinante nessa, digamos, reta final de regulamentação. Agora ingressamos na fase operacional. Enfim, se é um modelo a ser copiado, como foi aqui dito, não sei. Se é o melhor modelo, ainda vamos experimentar. Não é? Mas o fato certo é que é um grande avanço para a Advocacia Geral da União, um grande avanço no cumprimento do que o nosso Código de Processo Civil estabelece, um grande avanço no que se refere à valorização do advogado, em especial do advogado público. Então, eu quero, na noite de hoje, dizer que me senti extremamente honrada pelo convite que recebi, né, de participar nessa fala inaugural, que eu já peço até desculpas aqui, não é? Mas nessa fala inaugural, nesse primeiro congresso das empresas estatais, dizer para os senhores que a Advocacia Geral da União reafirma o seu compromisso de parceria com as empresas estatais e naquilo em que puder colaborar e contribuir e trabalhar conjuntamente, nós estamos à inteira disposição. Quero desejar a todos, nesse ambiente tão propício, não é, a reflexões, a debates, eu quero desejar a todos que esse congresso seja extremamente profícuo, que os senhores possam daqui extrair orientações, extrair mecanismos de atuação inovadores e que, a partir de então, possa orientar ainda com mais precisão os gestores das empresas estatais e que, com absoluta certeza, a atuação do advogado faz toda a diferença e pode, sim, modificar a visão hoje tão, digamos, prejudicada que algumas empresas estatais passaram a ter perante a sociedade brasileira. A postura do advogado sério, a postura do advogado comprometido com a ética, a postura do advogado comprometido com os valores mais elevados do Estado Democrático de Direito, com os princípios que norteiam a nossa atuação, toda essa atuação que presta reverência mesmo à Constituição, aos nossos estatutos, ela é fundamental para que a sociedade brasileira possa realmente enxergar, não somente na figura do advogado, mas daquele advogado que sabe fazer a diferença onde ele atua. Não é? Eu tenho dito isso lá também na Advocacia Geral da União. Precisamos dar o algo a mais, porque estamos muitas vezes acostumados o prazo estar sobre a nossa mesa, vamos cumprir o prazo. Mas tenho dito, de que maneira eu posso enxergar quem está por trás daquelas linhas que nós estamos ali defendendo, atuando, não é? Quem é o cidadão que está por trás? Porque, em última análise, se defendemos o interesse público, algum cidadão está envolvido na nossa atuação. Então, quem é, de fato, da sociedade, aquele que está diretamente interessado e envolvido naquela defesa que fazemos? Porque, se enxergamos quem está por trás, temos aí, sim, que ter a dignidade de dar o algo a mais, não é? E o esforço adicional para que possamos construir uma defesa ainda melhor, uma defesa que venha alcançar o resultado buscado com muito mais eficiência. Então, a figura do advogado em si,
digo isso não somente ao advogado da estatal, mas ao advogado público como um todo, é de fundamental importância que efetivamente atue amarrado a esses valores éticos, amarrado ao que a Constituição nos estabelece. Eu tenho sempre mencionado isso também. Quem não descola do que a lei estabelece está num ambiente seguro, está bem, não é? As dificuldades podem até surgir, mas se você está alinhado ao que a legislação estabelece, você está no ambiente de segurança. Daí pode vir qualquer mecanismo de controle interno, controle externo, né? O advogado tem sempre o conforto de saber como justificar a sua postura, como justificar o seu posicionamento, como justificar a sua orientação. Por quê? Porque se pautou pela legislação, sempre de regência naquele caso concreto que está sendo ali avaliado. Então, eu só posso, já acabei me alongando, né, falando que já estava encerrando, mas fui adiante. Enfim, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com os senhores, dizer que me senti extremamente honrada, colocar a nossa instituição à disposição de todos e desejar que esse congresso seja um sucesso, que os trabalhos sejam excelentes e que todos os senhores possam, que essa possa ser realmente a primeira experiência de outras tantas, não é? Que venham aí no futuro, com todo o êxito e pleno êxito. Então, desejo a todos profícuos debates e, mais uma vez, colocando a nossa instituição à disposição de todos os senhores. Então, um bom trabalho e registrar aqui o respeito da Advocacia Geral da União aos advogados das estatais e o trabalho desenvolvido até agora. A Advocacia Geral da União sabe separar, sim, a atuação do gestor da atuação do advogado da estatal, tenho absoluta certeza disso. Muito obrigado pela atenção, desculpa se os cansei, inclusive os integrantes aqui da mesa com as nossas palavras, mas agradeço a atenção e a paciência. Muito obrigada. O presidente da comissão, doutor Carlos Castro, neste momento passa as mãos da advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, uma placa em certificado em agradecimento à sua ilustre participação e contribuição para este congresso. Eu vou querer a palavra para falar de novo. Pode ser? Isso aqui é para o seu gabinete. Para que a senhora jamais esqueça desse povo aqui que está precisando da sua ajuda. Para o encerramento desta primeira noite de trabalhos, tem a palavra o presidente da mesa, doutor Ibanez Rocha. Bom, diz sempre o presidente Lamáquia que discurso tem que ser curto, né? Para ser bom. E se for curto mesmo, ele não precisa nem ser bom, porque aí vai embora, todo mundo aplaude. Eu sempre digo o seguinte, que o advogado tem que falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e rápido para ser aplaudido. Então, não se preocupem que a fala vai ser bem rápida, realmente. Bom, primeiro saudar os integrantes da mesa e gostaria de fazê-lo na pessoa da nossa ministra da AGU, Grace Mendonça, dizendo da alegria de termos a senhora à frente da Advocacia Geral da União, com a sua sensibilidade, cultura, educação, e temos certeza que vai realizar um grande trabalho à frente da Advocacia da União por toda a advocacia brasileira, seja ela pública ou privada. A ministra Adelaide, que eu peço desculpa, você teve que sair, ela está num colégio de presidentes, mas fez questão de estar aqui exatamente pela importância que ela sabe dos advogados das empresas públicas, então ela pediu para registrar aqui a sua saída. Nosso querido ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro da Advocef, ministro da Caixa Econômica Federal, mas ministro de todos os advogados, e eu tenho tido a oportunidade de ter vários desafios enfrentados por ele no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para facilitar a atuação dos advogados em vários momentos, e tenho tido sempre as portas abertas. Em nome da advocacia brasileira, fazemos o nosso agradecimento a Vossa Excelência por essa pessoa humilde, simples e muito querida de todos nós. As palmas são merecidas, realmente. Carlos Castro, esse lutador da advocacia das empresas, que eu conheci num momento bastante peculiar da minha vida, numa campanha de ordem, e ele me pregou uma bela peça lá junto com o Jailton na Caixa Econômica Federal, assuntos de campanha que vocês não precisam saber. Mas aproveitando para saudar o Jailton Antônio Pedro Machado, pelo excelente trabalho na condução dos trabalhos dessas duas, que são duas empresas de grande importância, duas sociedades de economia, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que tem uma atuação e uma parceria com a ordem e com a sociedade brasileira de grande vulto. A todos os demais representantes das entidades, da Contec, o Otávio da Ampef, são meus parceiros, o Og da Sinap,
Aproveito para saudar o Marcelo Reis, que é presidente da Associação dos Advogados das Empresas Públicas do Distrito Federal, e minha querida Denise, que é minha conselheira seccional da OAB, e que vem também das empresas públicas e que faz um trabalho esplêndido em relação a esses advogados dessas empresas, dos estados. Se vocês imaginam as federais a dificuldade, imagine no âmbito dos estados a dificuldade ainda é bem maior, ministra. E eu sempre digo, e hoje é um dia muito feliz para mim, realmente, não só por estar aqui com vocês nesse congresso, mas eu tenho que agradecer muito a oportunidade até que a vida nos dá. Porque o presidente Lamarck ele se programou totalmente para estar aqui na abertura desse evento. Ele que vem do Banco do Brasil, que foi presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, ele marcou na agenda dele essa data para estar aqui junto com vocês. Mas o destino fez com que hoje estivessem sendo votadas 10 medidas no âmbito do Congresso Nacional, medidas que, infelizmente, eles estão atingindo diretamente o direito da cidadania, o direito da defesa, o direito da advocacia, e a presença do presidente Lamarck se faz obrigatória no âmbito do Congresso Nacional, tentando garantir esses direitos, que são direitos de toda a sociedade brasileira. E, por esse motivo, eu peço aqui em nome dele desculpas, mas é a atuação da ordem que nos faz estar em momentos que a gente gostaria de estar com os advogados queridos aqui, mas também em favor da sociedade no Congresso Nacional. E digo que hoje é um dia muito especial, ministra, exatamente porque eu gosto de ver as coisas realizadas. Eu sou um homem de desafios e eu gosto de assumir desafios que são difíceis, porque os fáceis não podem se chamar de desafios. E hoje eu vi, bem cedo, publicada essa portaria interministerial que tratou dos honorários da Advocacia Pública Federal, das carreiras da Advocacia Pública da União, e digo que esse foi um trabalho que eu participei dele de forma efetiva enquanto presidente da Ordem dos Advogados Seccional do Distrito Federal, e tivemos embates, às vezes, até meio duros, e eu não abro mão de ter embates duros quando a causa é justa, mas que hoje ele se concretiza com essa publicação dessa portaria. Então, para mim, hoje é um dia de realização pessoal, pelo trabalho que desenvolvi, e que me orgulho de ter feito, porque não havia tanta necessidade de lutar naquele momento por isso, mas eu senti a necessidade de valorização dos advogados da União, e eu fui atrás e briguei muito, e lutei muito, e convenci o Conselho Federal, e conseguimos convencer o ministro Adams, que no início era muito resistente, e hoje nós chegamos a esse ponto, então é uma grande felicidade. E essa felicidade eu compartilhei com os advogados aqui do Distrito Federal das empresas públicas, e por isso eu fiz questão de chamar a Denise para aqui, porque ela era mais descrente dessa lei da advocacia das empresas no âmbito do Distrito Federal, e quando eu falei que eu ia aprovar essa legislação no âmbito do Distrito Federal, ela duvidou. E no dia que nós fomos ao governador para sancionar, eu puxei uma caneta que estava no bolso, com a qual foi assinada a lei, e dei essa caneta de presente a ela para que ela nunca mais duvidasse que as coisas são possíveis. E Denise hoje é conselheira seccional, e essa legislação ela serve hoje de base para quase toda a legislação nos estados brasileiros, e serviu também de base para encaminhar esse projeto de lei que hoje, já analisado aqui pelo Conselho Federal, tem parecer favorável da Advocacia da União, e que nós aguardamos encaminhado ao Congresso Nacional para que seja aprovada a Lei da Advocacia das Empresas Estatais e Sociedade de Economia Mista. Uma lei que não diz muita coisa, não, ministra. Ela só diz que os advogados têm que ser respeitados dentro do seu ambiente de trabalho. O que é básico e o que deveria ocorrer em todos os locais de trabalho. E eu fico muito triste quando eu vejo uma discussão como essa no âmbito do Congresso Nacional, tratando dessas 10 medidas do Ministério Público contra a corrupção. Porque a corrupção ela é um mal que não se combate com punição. Corrupção ela se combate exatamente com prevenção. E quem faz prevenção no âmbito da administração pública é o advogado. Então, eu estaria muito mais feliz se hoje no Congresso Nacional estivesse sendo aprovada essa lei que nós estamos propondo. Porque aí sim nós teríamos garantia da atuação dos advogados com liberdade no âmbito de cada uma das empresas, assim como ocorre no âmbito da Advocacia da União já, e não se tem notícia de corrupção dentro dos ministérios, pelo menos nos últimos 10 anos, exatamente por conta dessa independência técnica, por conta dessa valorização que se deu às carreiras da advocacia pública a partir de sua conformação em 1993. Então, nós temos um exemplo muito claro dado pela AGU e pelo quanto ela evoluiu ao longo desses 20 e tantos anos de constituição efetiva da Advocacia da União. E agora chega o momento da advocacia das empresas estatais e sociedades de economia mista. Elas
precisam desse reconhecimento, a sociedade brasileira cobra esse reconhecimento e nós do Conselho Federal da Ordem vamos estar com vocês nessa luta a todo momento, contando com as parcerias exitosas que nós temos no âmbito da Advocacia da União. Então, o ambiente é bastante propício, o ambiente é bastante salutar. Nós vivemos realmente um ambiente onde a advocacia das empresas estatais precisa ser valorizada para que o cidadão brasileiro e os seus recursos sejam valorizados. Então, eu estou aqui hoje para empenhar mais uma vez o meu apoio e assumir mais uma vez esse desafio. E eu só vou dar ele como vencido no dia que nós publicarmos essa lei das empresas, da advocacia das empresas estatais. Então, eu quero contar aqui hoje, na abertura desse primeiro congresso, com o apoio da advocacia pública, com o apoio dos nossos ministros dos tribunais superiores e com nossos dirigentes das casas, e aqui representados, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, mas também de todas as empresas estatais. Porque a presença do advogado com autonomia, com independência, com prerrogativas respeitadas, vai fazer com que cada uma dessas empresas hoje atingidas por esse mundo de corrupção e por esse mundo de sujeira, se passe a limpo. E é disso que o Brasil precisa, que nós saiamos dessa crise ética que vivemos, mas passando a limpo e com um olhar no futuro. Porque sem olhar no futuro nada vai acontecer. Se ficarmos iguais a esses, que só querem falar que a corrupção é endêmica, que a corrupção não vai sair das estruturas, nós não vamos conseguir vencer nada. E nós temos filhos, temos futuro e temos que trabalhar por isso. Então, eu fico muito feliz de recebê-los aqui no Conselho Federal, de receber esse primeiro congresso da advocacia das empresas estatais e dizer que seremos sempre parceiros. Trouxemos a advocacia da União para dentro do Conselho Federal. Quando assumimos, existia ainda uma dúvida se isso seria possível. Hoje, a Advocacia da União faz todos os seus eventos e partilha do dia a dia da advocacia e do Conselho Federal. No âmbito da advocacia das empresas, a comissão foi criada a meu pedido pelo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, e aí num momento bastante interessante, porque todos esses dirigentes de associação foram contra mim na campanha. E eles entraram na minha sala, Otávio e Yogi principalmente, com uma cara dificílima de se ver, porque eles tinham sido contra mim na campanha e eles achavam que iriam ser maltratados lá na OAB do Distrito Federal. E eu peguei todos eles, coloquei dentro do carro e trouxe aqui ao Conselho Federal e pedi ao presidente Marcos Vinícius que criasse a Comissão Nacional das Empresas Públicas, dos Advogados das Empresas Públicas Estatais. E eles assumiram a primeira composição da comissão. Carlos, agora, que é um parceiro, assume a segunda presidência da comissão, e eu tenho certeza que esse trabalho agora, com o apoio de todos vocês das empresas estatais, vai ter realmente frutos que serão bons para toda a sociedade brasileira. Então, agradecendo a todos, desejando um excelente congresso e sempre de portas abertas a todos vocês. Eu agradeço mais uma vez a participação minha nesse evento e de cada uma das autoridades aqui presentes e dou por encerrada essa maravilhosa noite, desejando a todos um excelente coquetel que será servido pela associação. Muito obrigado.